Nós vamos então fazer uma leitura em 2 Coríntios, no capítulo 8, e vamos ler os versos 1 a 9. Enquanto nós lemos, quero que você pense, o que esses versos dizem sobre o Natal? 2 Coríntios 8, verso 1. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus conhecida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência dos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, e o que nos levou a recomendar a Tito, que como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Vocês detectaram o que esse texto tem a ver com a vinda de Cristo ao mundo? Eu creio que sim, é bem óbvio, não? Está no verso 9. Conheceis a graça de Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ou seja, nós vemos aqui como Deus demonstrou-se tão amoroso em Jesus Cristo vir a este mundo. Essa é a graça de Cristo, como Ele abriu mão do seu reino celeste e veio e encarnou-se neste mundo, se fez pobre por amor a nós. Então, nesse sentido, nós vemos aqui uma referência ao amor de Deus que levou Cristo a deixar os céus e vir para a nossa salvação, se humilhar e assumir a forma de servo, fazer o papel de servo e sujeitar-se até a morte de cruz. Para isso Jesus Cristo veio ao mundo. Você já parou para pensar qual foi o primeiro presente de Natal que você ganhou? Antes de você nascer, Jesus Cristo tinha vindo, não é? Ele te deu primeiro, antes de qualquer pessoa te dar qualquer coisa. E se você parar para pensar, é essa bondade de Cristo que aqui inspira Paulo a desafiar os coríntios a serem eles mesmos generosos. E é claro que a tradição de presentear no Natal, a tradição que nós temos de dar presentes para as pessoas, para que as pessoas possam, de alguma forma, também assim celebrar o maior presente, a vinda de Cristo a este mundo, Deus que deu seu Filho unigênito. Isso também é inspirado do amor de Deus que dá. E como falamos sobre essa questão, essa tradição propriamente de dar presentes, eu não sei se alguém aqui já ganhou presentes esse ano, né? Tem gente que abre os presentes antes do Natal, né? Na sua casa acontece isso, Lícia? Não? Então tá bom, ok. Mas tem gente que faz isso, né? Pois é, pode ser muito feio na opinião de alguns, mas tem gente que faz. Então tem pessoas que abrem os presentes antes do Natal. Mas de qualquer forma, quem te deu o presente? Foi o Papai Noel? Acho que todos sabem que nós não ganhamos presentes de Papai Noel, mas acho que muitas vezes nós não sabemos de onde vem a história de Papai Noel. Muitas vezes nós vemos evangélicos aí falando, né?
o Natal é sobre Jesus, não sobre o Papai Noel, abaixo do Papai Noel. Né? Tem gente que é tão contra Papai Noel que não quer nenhuma representação de Papai Noel. Bem, talvez isso seja justificado, não sei, mas de qualquer forma, uma coisa que eu acho que é preciso enfatizar é que o personagem Papai Noel, na verdade, existe. As pessoas muitas vezes não sabem isso e falam assim: o Papai Noel não existe. Irmãos, existe sim, ele está hoje no céu. Você sabia que o personagem Papai Noel é, na verdade, uma imagem cheia de folclore, baseada numa pessoa histórica? No caso, seria o São Nicolau ou São Nicolas, conforme a pronúncia que alguém queira ter. Mas existe essa pessoa, foi um cristão, e é uma pessoa que, de fato, faz parte da nossa cultura de Natal, porque, como um servo de Deus, um cristão significativo, foi uma pessoa que também contribuiu como exemplo das pessoas, para as pessoas, de uma pessoa generosa. Então, a associação dele com o Natal vem através disso. Muitas vezes existe um pano de fundo histórico por trás da nossa cultura que nós acabamos perdendo, e aí nós começamos a achar que nem temos nada de proveitoso nessas coisas. Mas deixa eu lhe contar a história sobre Nicolau. Nós temos informações detalhadas sobre sua vida a partir de uma biografia do 9º século, escrito por um homem chamado Metódio de Teodoro. E esse homem relata muitas coisas sobre sua vida. Ele diz que ele nasceu na cidade de Pátara. Essa cidade de Pátara é inclusive mencionada na Bíblia. Paulo passou por lá. Em Atos 21, verso 1, existe a referência ao fato que Paulo, passando por várias cidades, passou também por Pátara. Essa é a cidade onde esse homem nasceu. Era uma cidade rica, onde pessoas tinham muitas embarcações e estavam trabalhando muito com o comércio, por isso também é uma cidade de viajantes. E muitas pessoas fizeram fortunas nessa cidade. Uns 200 anos depois do tempo em que o apóstolo Paulo passou por lá na sua terceira viagem missionária, uma dessas famílias de boa situação financeira teve um filho a quem deram o nome de Nicolau ou Nicolas. E essa família era uma família de cristãos fervorosos. Eles ensinaram o seu filho sobre Jesus, e Nicolau, ainda bem cedo, foi tocado pelo Espírito de Deus. Ele foi uma pessoa que se converteu, dedicou-se a Cristo mesmo na sua infância, e era uma pessoa ávida pela leitura bíblica e pelo interesse de crescer e servir a Cristo. Isso era o que ele sonhava. Bem, quando ele tinha apenas 9 anos, tragicamente ele perdeu os 2 pais. E quando ele perdeu os pais, ele passou a ser criado pelo seu tio, que também era um cristão nessa mesma cidade, e deu prosseguimento à criação desse menino dentro do contexto da igreja. Quando ele chegou à maioridade, ele foi emancipado, ele tornou-se herdeiro dos bens que seus pais já falecidos haviam deixado, e era um bom patrimônio, digamos assim. Então, com isso, ele achava-se já bem jovem e bastante rico comparado com a maioria das pessoas, e com tanto dinheiro em suas mãos, lhe bateu uma responsabilidade. O que ele faria sendo uma pessoa assim, com essas oportunidades todas, com esse, vamos dizer assim, com esse privilégio de ter uma herança tão grande assim? E ele fez um voto a Deus. Nas palavras do biógrafo, a coisa foi mais ou menos assim: eu quero usar a minha riqueza e quero usar a minha mente para a glória de Deus. Ele fez um voto dedicando isso ao Senhor. As pessoas estavam elogiando muito pela sua inteligência essa altura. Ele havia acabado de se tornar um homem adulto, e ele era de fato uma pessoa com bastante potencial, bastante intelecto, e ele dedicou então a sua mente ao estudo das coisas de Deus, das Escrituras, da teologia, e dedicou também os seus recursos para fazer o bem às pessoas. Então logo surgiu uma ocasião para isso. Ele tinha um conhecido na cidade de Pátara que perdeu todos os seus bens repentinamente, toda a sua fonte de renda também, tudo de uma vez.
Isso provavelmente, nós não temos bem os detalhes, mas provavelmente devido a um naufrágio. Era muito comum nessa cidade as pessoas terem donos de embarcações. Então eles mandavam as embarcações nas suas missões, nas suas viagens, e assim, completando a viagem, tudo correndo bem, eles tinham um grande lucro. Havia sempre o risco que o navio poderia se perder por causa de um naufrágio, ou piratas, ou coisa desse tipo. E se isso acontecesse, geralmente as pessoas perdiam tudo. Então era uma coisa de risco, era um meio de ganhar a vida que corria-se esses riscos. E quando isso acontecia, que alguém perdia um navio, o navio não voltasse, muitas vezes era uma família que tinha uma boa situação, mas estava meio que tudo investido naquele navio. Às vezes, se você perdesse o navio, você tinha dívidas envolvidas com o navio, que até o que você tinha em casa você podia perder, porque você estava responsável, uma vez que colocado no seu barco, pela carga de outras pessoas, e assim vai. Então, a realidade é que, seja qual for o motivo pelo qual essa família se tornou assim repentinamente pobre e totalmente destituída de tudo, o que acontece é que eles então estavam numa situação terrível, principalmente em vista ao fato que eles tinham 3 filhas solteiras. Uma delas já estava na idade para casar, mas naquele contexto, naquela cultura, isso é no 3º século, meados de 280, alguma coisa assim, depois de Cristo. Nesse período, o que acontecia é que uma moça tinha que ter um dote para casar. Se ela não tivesse um dote, ela não casava. E a realidade, para mulheres conseguirem emprego e trabalhar, era muito difícil, era muito precário, não havia oportunidades para essas coisas, poderiam fazer algumas coisas, mas geralmente com uma renda muito pequena. E o que acontecia com a maioria das pessoas nessa situação, das moças solteiras que não tinham um dote para se casar, é que elas caíam na prostituição, porque a prostituição era uma coisa muito forte naquela cidade pagã. As pessoas, para não morrerem de fome, acabavam indo por esse caminho. Havia um grande templo pagão na cidade, e esse templo pagão, como os templos pagãos em geral dessa região do mundo nessa época, eram financiados por prostituição. As pessoas ali iam para cometer o seu pecado e dessa maneira pagavam para o templo, e as pessoas podiam se manter vivas dessa maneira, embora totalmente humilhadas, é claro. Agora, nessa conjuntura, nessa realidade tão triste, e é triste sobre todos os anos, triste pelo que aconteceu à família, é triste porque é uma sociedade que tem recursos para sustentar todo mundo e manter todo mundo vivo, ao invés de gastar os seus recursos com coisas dignas, desvia esses recursos para gastos como a prostituição. Você sabe que o dinheiro que é gasto com prostituição, se não fosse gasto na prostituição, seria gasto em outra coisa, geraria emprego em outra área, mas falta emprego em outra área, entende? Então, na verdade, é uma opressão horrível essa prática. Mas, no entanto, o que acontece nesse momento é que Nicolau, tomando conhecimento dessa realidade que essa família enfrentava, e essa família, não existe indicação de que eles eram cristãos, ele resolveu que não deixaria essa cidade ficar nessa situação tão difícil assim. Então ele resolveu secretamente ir na casa deles à noite e deixar um saco com ouro, moedas de ouro. E ele assim o fez. Ele conseguiu ir, entrou bem assim, furtivamente, deixou ali sem ninguém o detectar e sumiu. E de manhã, essa família encontrou ali dentro de casa um dinheiro que dava para o dote, e casaram a sua filha. Ficaram surpresos com isso, mas de onde apareceu esse dinheiro? Uma situação assim, a casa fechada, quanto que esse homem entrou, né? Não sei se a casa tinha chaminé, viu gente, isso eu não sei. Mas de qualquer forma, o que aconteceu é que ele passou então a fazer outras coisas assim, tudo em secreto, ajudando pessoas que estavam em situações como essa. E existe uma série de contos de como ele agiu, e nós não temos como saber exatamente o quanto dessas coisas são verdade. Pode ser que alguma lenda tenha entrado nessas histórias, mas de qualquer forma, ele andou fazendo essas coisas, e as pessoas estavam notando, tem um benfeitor nessa cidade, né? Tem alguém que está quebrando galho entre as pessoas para não caírem aí na desgraça. E de repente, chegou a idade para a segunda filha se casar, e a situação da família não tinha mudado, eles ainda estavam na extrema pobreza, e apareceu outro saco de ouro na casa. E eles ficaram assim bastante suspeitos, esse negócio é um pouco estranho aqui.
Bem, quando a terceira filha chegou na idade de casar, adivinha o que aconteceu? O pai ficou esperando, vou descobrir o que está acontecendo, né? Será que vai acontecer de novo? E ele flagrou o Nicolau levando outro saco de dinheiro para a família. Aí ele descobriu quem que era. Então, dessa vez, pego em meio ao seu ato de caridade, a notícia se espalhou de que ele era o benfeitor sigiloso daquela comunidade. Acabou ficando famoso por causa da sua generosidade. Pessoas conseguiram traçar diversos casos até ele. Bem, não demorou muito depois disso que ele viajou de sua cidade natal e passou numa cidade chamada Mira, ou Mirra, talvez Mira seria a pronúncia mais precisa para o português. Mas na cidade de Mira havia uma congregação grande de cristãos nessa cidade. Veja que isso é um período ainda antes que o cristianismo se tornasse religião lícita no Império Romano. E nesse contexto eles estavam sem um pastor e tomaram conhecimento de que ele era erudito, uma mente brilhante, treinado em teologia, e insistiram, na verdade, quase que o coagiram para que ele ficasse e servisse como pastor deles. Então, relutantemente, ele aceitou e ficou ali. Dessa maneira, ele pastoreou essa igreja. Agora, é interessante que a vida dele foi uma vida bastante exemplar em vários sentidos. Deixa-me dar alguns exemplos. Ele foi um pregador poderoso, ele foi um líder na igreja que teve bastante influência. Quando Diocleciano se tornou imperador, e esse homem foi imperador propriamente, tornou-se imperador em 284 depois de Cristo. Em 284, esse imperador foi um homem totalmente horrível, perseguidor dos cristãos, levantou uma campanha talvez a mais acirrada de toda a história dentro do Império Romano para exterminar todos os cristãos. Eles prenderam Nicolau, ele foi preso nesse período, ele foi açoitado, ele foi torturado, tentaram levá-lo a negar a fé, ele não sucumbiu, ele manteve-se fiel à sua confissão de fé, e ele estava ainda preso sobre torturas quando Constantino se tornou imperador e decretou a libertação de todos os cristãos que estavam presos por motivo de serem cristãos. Então ele saiu da cadeia, foi liberto, isso no ano 313, com o Edito de Milão. Então o que acontece é que a essa altura ele retorna a ser um pregador e um pastor da igreja. Ele volta a pastorear desta maneira, e ele teve uma influência muito importante num dos grandes debates teológicos que houve nessa geração, porque você sabe que a doutrina de Ário, um herege do Egito, um homem que negou a divindade de Jesus e começou a ensinar que Jesus era a criatura que Deus fez Jesus primeiro, depois o resto da criação, mas Jesus não é Deus, Jesus é criação. Essa doutrina foi inventada por um homem chamado Ário, por isso é chamado na teologia de arianismo, devido ao nome do homem que propagou essa doutrina nessa época. E a doutrina de Ário começou a se espalhar bastante, e até Constantino ficou favorável à doutrina de Ário em algum período. Depois ele retratou essa posição, mas conforme Constantino estava favorável a essa doutrina, essa ideia que seria uma versão do cristianismo na sua percepção, apesar que não é cristianismo de forma alguma isso, mas o que acontece é que o historiador Metódio diz o seguinte: graças à pregação fiel de Nicolau na cidade grande de Mira, essa cidade somente naquela região não havia sido contaminada com a heresia ariana, a qual ele rejeitava totalmente e denunciava como um veneno mortal. Quer dizer, ele explicava corretamente: isso não é compatível com o cristianismo, isso é outra religião, isso não é de Deus. Bem,
a heresia ariana, então, não chegou a criar raízes em sua cidade, onde ele era pastor, mas em muitas cidades da região, e foi até o Concílio de Nicéia, em 325, onde essa questão foi debatida. Atanásio foi o campeão, vamos dizer assim, da doutrina trinitariana naquela ocasião. Nicolau também estava lá, foi um dos apoiadores e das pessoas importantes da história da igreja para ajudar a definir nos credos e nas declarações de doutrinas, confissões de fé, a postura bíblica sobre a Trindade. Então esse homem teve essa vida. Ele morreu com mais de 70 anos. Quando ele faleceu, depois de algum tempo, coisa de 200 anos depois de sua morte, as pessoas já estavam na prática de colocar o nome de figuras importantes do passado como nome de igrejas. Então você já viu essas coisas, Igreja Santo André, Igreja São Pedro e coisas assim. E outras pessoas também já havia, então, nessa época, umas 200 igrejas com o nome de Igreja de São Nicolau. Na Inglaterra, apenas até o final do século XII, já havia mais de 400 igrejas chamadas Igrejas de São Nicolau. Quer dizer, deixou um marco na história, foi uma pessoa conhecida. Agora, depois, é claro, como a generosidade dele, a bondade dele, essa questão de entrar de fininho, né? E deixar um presentinho para outras pessoas, para ajudar as pessoas, isso acabou sendo contado e narrado dentro da tradição cristã, até que as pessoas fantasiaram isso e distorceram isso e tornaram isso uma coisa mais, uma lenda, né? Aí passou a ter as histórias sobre como ele voa no trenó, ele tem as renas que puxam, né? Ele tem aquela sacola e fala ho, ho, ho. Bem, mas de qualquer forma, todas essas lendas associadas à pessoa vêm depois, mas o indivíduo foi um indivíduo real. Agora, o que fazer com uma história como essa? Eu digo aos irmãos algumas coisas. Em primeiro lugar, nós não devemos induzir nossos filhos a acreditarem que existe um personagem que voa num trenó, né, que desce pelas chaminés e deixa presentes na véspera de Natal, e que quando você chega de manhã no dia de Natal e você encontra um presente, foi o Papai Noel. É claro que não deve se fazer isso. Eu acho que isso entra em algumas questões éticas muito sérias. Você nunca deve usar a mentira para essas coisas, mesmo que você ache que isso vai ser uma experiência assim, muito intensa, emocional para a criança, vai ser marcante e a criança vai gostar mais do Natal. É importante que se use da verdade. Agora, sabendo que existe a verdade, eu não me importo nem um pouco de você divertir-se com uma brincadeira e você ter a ideia de um Papai Noel como uma brincadeira, desde que se saiba que isso não é bem a verdade, porque enganar é sempre antiético em situações assim. Mas só para produzir um momento que você acha que depois vai ser nostálgico na vida de uma pessoa, você não deve violar princípios bíblicos propriamente. Mas será que nós podemos aproveitar alguma coisa do fato que a nossa cultura tem essa figura do Papai Noel? Ou será que nós devemos falar abaixo todo Papai Noel, né? Devolve o Natal para Jesus, Jesus é a pessoa? Sabe, eu acho que se nós tivermos um pouco de sensatez, nós vamos ver que até nessa tradição, irmãos, existe uma coisa bela sobre o cristianismo. E nós devemos resgatar o fato que o cristianismo tem feito coisas assim, tem criado pessoas desse tipo, que são exemplos e modelos para todos nós. E nós devemos levar as pessoas de nossa geração que não sabem a verdade a terem essa consciência. E deixe-me pedir que os irmãos vejam algumas passagens. Veja, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 3. Veja em Filipenses, capítulo 3, o verso 17. Aqui o apóstolo Paulo fala uma coisa muito interessante. Ele diz: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Imitar pessoas como o apóstolo Paulo e observar as pessoas que são como ele. Ou seja, devemos reparar e dar crédito ao relato verídico de pessoas que são bons modelos, bons exemplos. Devemos ter atenção para isso, aprender dos bons exemplos. Hebreus capítulo 13 tem outra passagem interessante. Hebreus 13, o verso 7, a Bíblia diz assim:
Lembrai-vos dos vossos pastores, dos quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Veja só que coisa interessante. Os pastores, os líderes assim da igreja, que pregaram a palavra de Deus, mas que foram bons exemplos, considerar atentamente a vida dessas pessoas, o fim da vida delas, imitar a fé que tiveram. Então, eu sou 100% protestante, vocês sabem disso. Eu não cultuo os santos de forma alguma, mas os cristãos fiéis, que são bons modelos, convém lembrar o que Deus, pela sua graça, fez em suas vidas para torná-los pessoas exemplares. Convém relatar isso, aprender dos bons exemplos, e nós podemos sim aproveitar nesse sentido e aprender como ser também pessoas de virtudes, como essas pessoas exemplificam para nós. Sabe, o exemplo deste homem, tanto na sua firmeza doutrinária, a sua disposição de combater a heresia, o seu exemplo de sofrer por Cristo e não negar a fé, o seu exemplo de ser generoso, e generoso ao extremo, isso é de fato uma coisa que podemos todos nós aprender. Sabe, muitas pessoas não têm um espírito muito generoso, e as pessoas muitas vezes dizem, eu daria mais, mas eu teria que ter mais, não? Bem, claro que você poderia dar mais se tivesse mais, mas quando você tem alguma coisa, você pode dar alguma coisa, e você pode ser generoso em algum sentido. É fácil para Nicolau, alguém vai pensar, porque ele tinha muito dinheiro, ele herdou muito, né? Não é o meu caso, então. Mas, ao mesmo tempo, a situação dele era um pouco diferente do que a nossa, porque ele deu o seu dinheiro num tempo e num mundo em que, na verdade, aquilo era a sua segurança do futuro. Ele não tinha perspectiva de lá na frente poder ter algum recurso que não fosse vindo dele mesmo. E como ele não teve filhos, e na verdade também como ele não viveu uma vida onde ele tinha uma renda considerável como líder da igreja, num contexto de igreja perseguida, à medida em que ele foi sendo generoso, ele foi também dissipando os seus bens, ou seja, ele deu com sacrifício. O fato é que ele tinha esses recursos em seu poder, mas ele usou isso para ajudar pessoas que ele sentiu precisavam de ajuda, demonstrava ser realmente uma abnegação, e não apenas aquela pessoa que não tem o espírito que é tão generoso assim, mas tem sobrando. Então isso é algo que podemos considerar sobre o seu exemplo. E voltando agora para 2 Coríntios, eu quero ler novamente essa passagem e demonstrar como que o espírito de generosidade que existe em nós, deve existir em nós, e deve estar fundamentado no exemplo de Cristo, que Cristo deu a si mesmo. Deus deu o seu Filho para nossa salvação. Então, em 1 Coríntios 8, verso 1, diz aqui: também, irmãos, nós vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Então, primeira coisa, a graça de Deus concedida. Aqui, então, as igrejas dessa região do mundo chamada Macedônia haviam recebido a graça de Deus, e havia evidência disso, havia um sinal disso. Qual era a evidência, qual era o sinal de que essas igrejas receberam a graça de Deus? Ele explica: porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Está vendo? Essa foi a graça, um coração generoso, apesar de estarem vivendo em profunda pobreza. Eles não eram ricos, eles eram pessoas em situações bem limitadas, talvez em alguns casos pessoas até perseguidas e por causa disso também empobrecidas, e ainda assim eles tiveram um coração generoso. O verso 3 ele prossegue e explica: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Está vendo? Uma boa vontade de dar e de ajudar, de acordo com suas posses, ou seja, não fariam mais talvez porque não tinham mais,
e até além de suas posses, ou seja, até fazendo um sacrifício real para poder ajudar. Ele diz, pedindo-nos, verso 4, com muitos rogos, a graça de participarem da assistência aos santos, ou seja, para ajudar na causa. Eles chegaram a rogar a Paulo e seus companheiros de viagem que eles aceitassem doação maior do que eles estavam aceitando. Veja que interessante. Sabe, o cristianismo bíblico não é exatamente aquilo que nós sempre vemos por aí, não é? Porque, veja só, o que muitas vezes nós vemos é pessoas na liderança fazendo de tudo para tentar levar as pessoas a darem mais do que elas estão dando. E chega a ser feio em muitas ocasiões, não há dúvida. Mas aqui o que você vê? As pessoas da igreja insistindo com a liderança que eles aceitem porque eles querem dar mais, e a liderança já se sentindo desconfortável, querendo pôr um limite na coisa, eles dizendo, não, nós queremos dar. Você está vendo o espírito da coisa? A espontaneidade, a ética da liderança e a generosidade brotando do coração dessas pessoas, isso é impressionante. Então o texto ainda diz o seguinte, o verso 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus, o que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete essa graça entre vós. E aqui Paulo começa a mostrar, está vendo, gente? Esse tipo de cristão, esses cristãos da Macedônia, com sua generosidade, isso deve ser um exemplo também para os demais cristãos. Então, no verso 7, como porém em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em vosso amor para convosco, nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça, a graça de ser generoso. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. E o que Paulo diz aqui é isso. Olha, eu não estou dando nenhuma ordem, simplesmente estou colocando o exemplo desses macedônios para que vocês possam refletir sobre a sinceridade do seu próprio amor, vendo o que eles demonstram em termos de amor. Verso 9, então, ele diz, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, aqui essa palavra, a palavra de Cristo, que é o grande exemplo, o maior exemplo de generosidade, de abnegação, de altruísmo que poderia existir. Cristo se fez pobre, veio a este mundo, viveu uma vida de dificuldade, uma vida sofrida, e morreu na cruz por amor de nós. Ele se fez pobre por amor de nós, para que assim nos fizesse ricos. Ele deu, não é aquele presente que vem embrulhado no papel, mas que diferença fez Cristo dar a nós, não é? Então isso é o exemplo, isso que inspira. Veja em 1 João capítulo 3, no verso 16 a 18, aqui nós vemos essa mesma realidade, que o amor de Cristo nos inspira também a termos amor por outros. E eu acho que é bem próprio, bem devido e bastante condizente com o espírito da Bíblia, que cristãos sejam generosos e deem também presentes. Pode ser associado ao Natal, mas para ajudar pessoas. Isso é de fato um gesto de amor. Veja aqui em 1 João capítulo 3, verso 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar no coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Então esse é o sentimento. Eu quero demonstrar amor, eu quero ajudar pessoas se eu tenho condições de ajudar. Quero dar porque Deus me deu a mim. Então Nicolau foi tremendamente generoso. Ele fazia isso procurando ser como Cristo. E nós devemos também abundar nesta graça e ter um coração assim, generoso também.
Você se lembra daquela generosidade extravagante da mulher que levou o seu vaso com perfume caríssimo, derramou sobre Jesus? Eu já ouvi várias vezes pessoas assim, vendo essa história, lendo isso na Bíblia, falando assim: ah, se eu estivesse lá eu faria isso também. Ok? Sabe, pelo entendimento que nós temos quem Jesus é, eu não acho difícil. Mas o que nós devemos lembrar é que sempre que nós fazemos algo por um dos pequeninos que pertencem a Jesus, como ele disse, nós fazemos a ele, fazemos por ele. Então isso também é uma forma de demonstrar nosso amor por Deus, mostrando nosso amor, nossa bondade aos nossos semelhantes. Então, eu quero parar e refletir um pouco. O que fazer então com essa questão da história de Papai Noel? Eu acho que existe uma lição para nós aqui. Agora que você sabe alguma coisa, você pode pesquisar mais sobre isso. Você sabe que você pode usar a história do Papai Noel até mesmo para abrir as portas para falar de Cristo com alguém, porque é só você falar assim: você sabe que Papai Noel existe, né? Talvez seja uma boa estratégia, talvez não, né? De repente você falar isso no lugar errado, você pode, sei lá, acabar numa camisa de força lá em Barbacena, alguma coisa. Mas o que você precisa fazer é tomar as oportunidades. E eu acho que existe uma realidade, irmãos, que a nossa cultura está perdendo a sua herança cristã. E nós precisamos de procurar resgatá-la, porque uma herança cristã é uma coisa preciosa. O entendimento de que pessoas que agem como Nicolau agiu são bons modelos, isso é precioso. Isso é muito bom. É muito melhor do que você achar que os heróis aí da humanidade são as pessoas que não têm virtude e caráter nenhum, mas que estão sendo lançados aí como os ídolos para a nossa geração. É bom reconhecer que existem pessoas assim, e é bom valorizar isso, imitar a fé que tiveram, manter a memória de seu bom exemplo. Eu acho que nós podemos fazer isso, nós podemos reconhecer que existe uma realidade, irmãos, em nossa cultura, que nós estamos nos afastando de nossas raízes. E pense no seguinte: todos nós descendemos de pessoas fiéis. Porque todos nós descendemos de Noé. Antes de Noé, nós sabemos que houve ali nas linhagens pessoas fiéis que são nossos ancestrais, todos nós aqui. Enoque andou com Deus, ele está na nossa linhagem, é um dos nossos antepassados, todos nós. E até mesmo quem é hoje incrédulo descende de pessoas que lá atrás conheceram um Deus verdadeiro, mesmo que isso tenha se perdido. E a nossa cultura foi privilegiada com grande conhecimento do Deus verdadeiro, porque nossa cultura, o que nós temos aqui no Brasil, vem de uma tradição onde o nome de Cristo tem sido falado, tem sido pregado como o Salvador do mundo, mesmo que muitas vezes não entendido, muitas vezes misturado com idolatria e superstição. Mas Jesus, é o verdadeiro Salvador do mundo, e esse núcleo de verdade, em meio talvez de uma confusão de doutrinas agregadas que não são de origem cristã, de muitas vezes de origem pagã, isso na verdade é um testemunho do fato que lá atrás nossa herança é de gente que soube a verdade. Isso é precioso e convém resgatar isso. Você sabia que todos nós somos descendentes de pessoas fiéis a Deus lá atrás, não é? Eu quero ler para vocês alguns relatos. Esses relatos vêm do livro de Don Richardson, um livro chamado em português O Fator Melquisedeque. É um livro sobre trabalho missionário, como missionários chegaram em diversos lugares do mundo com o Evangelho. Descobriram algumas coisas surpreendentes. Deixe-me contar aos irmãos alguns casos. A região da Índia, Laos, Birmânia, hoje o nome mudou-se, né? Hoje chamam de
fugiu agora o nome que eles assumiram para o lugar lá. Mas essa região do mundo, Mianmar, lembrei o nome, região de Mianmar, essa região do mundo, o povo que migrou para ali tem, de muito tempo, tradições que quando os missionários cristãos chegaram e se defrontaram com elas, ficaram muito surpresos. Deixa eu me contar um pouco do que essas pessoas falaram. Por exemplo, os Santal, esse é o nome de um povo, uma etnia dessa região do mundo. Eles tinham uma palavra para uma divindade que significa o Deus verdadeiro, e o nome então seria a palavra deles para o Deus verdadeiro, chamavam de Thakur Jiu. E eles falavam o seguinte, isso é uma coisa lenda deles que eles mantêm lá, escuta só: há muito tempo, segundo essas pessoas dessa região, quando os missionários chegavam lá, os primeiros europeus chegavam e descobriram o seguinte, eles disseram, o que eles sabem é o seguinte, que o Deus verdadeiro criou o primeiro homem se chamava Arão, e a primeira mulher, que chamava Aio, e colocou-os bem longe, numa região ao oeste da Índia, da região onde eles moravam. Muito interessante. Aí eles disseram o seguinte, que Deus tinha um inimigo, um ser chamado Lita, e Lita providenciou uma tentação para eles, fez um tanto de cerveja, induziu-os a se julgar nessa cerveja e acabar fazendo uma oferta para Satanás. Eles então se embriagaram com cerveja e dormiram, e quando acordaram, perceberam que estavam nus e tiveram vergonha. Então, sabe o que aconteceu? Mais tarde, eles continuaram tendo filhos, e desses seus filhos, alguns deles migraram para o Oriente, para essa região onde eles estavam, e quando chegaram nessa região, começaram a abandonar desculpe, eu estou enrolando a história aqui. Eles tiveram filhos que se multiplicaram e se tornaram corruptos, eu estou adiantando a história. Então, Deus, o Criador, os chamou a voltarem para Ele, mas os seres humanos se recusaram. Então, o que esse Deus fez é que Ele tomou um casal que não havia se contaminado, que eram santos, e os escondeu numa caverna, no Monte Arata, e destruiu o resto da humanidade através de um dilúvio. Depois de tempos, os descendentes desse santo casal se multiplicaram e migraram para o Oriente, essa região da Índia, onde eu estava antes. E lá, eles haviam se dividido em muitos povos diferentes. Quando chegaram, não conseguiram transpor as altas montanhas dos Himalaias, e ficaram então meio que presos ali ao ocidente dessa região montanhosa. Alguém começou a dizer que eram os espíritos das grandes montanhas que bloqueavam o caminho, e disseram que o jeito era passar a servir esses espíritos e adorar a esses espíritos. Então eles fizeram aliança com os espíritos das grandes montanhas, e aí passaram além das montanhas. Conseguiram, porque apaziguaram os espíritos, fazendo oferendas a outros espíritos que não era o Deus Criador. Essa é a história que eles contam. Eles conseguiram então uma passagem para o caminho do sol nascente. Mais adiante, eles popularam essas regiões então do Paquistão, da Índia, mais ao sul também. Eles então contam o seguinte: depois que eles fizeram esse pacto com os espíritos, eles perceberam que estavam escravos desses espíritos e precisavam de constantemente apaziguá-los com feitiçarias, e começaram a adorar o sol e tudo mais. Palavras de uma pessoa dessa região relatada diz o seguinte: no início não tínhamos deuses, os ancestrais antigos
só obedeciam ao Deus único. Depois de descobrir outros deuses, foram se esquecendo cada vez mais do Deus verdadeiro, até que restou apenas uma pequena memória de sua existência. Atualmente, alguns dizem que o sol é Deus, que isso ou aquilo é Deus. Sendo assim, há muitas cerimônias religiosas, algumas pessoas olham para o sol, mas nossos pais nos contaram que o Deus Criador é distinto. Ele não pode ser visto com os olhos da carne, mas tudo vê. Ele criou todas as coisas, colocou tudo em seu lugar e sustenta todos, os grandes e os pequenos. Você sabia que o pessoal sabia disso por lá? Interessante isso, não? Isso é tradição oral, nem escrita eles tinham. Esse povo dessa região eram pessoas sem livros, mas preservavam isso. Diz que preservavam, não sei pelo isso. Peguei com meu pai, do meu avô, do meu bisavô, isso vai lá de trás. Olha, pessoas tentaram descobrir como que eles conseguiram essas histórias. Será que alguém foi lá e falou da Bíblia com eles? Isso aí, sabe? Mas não existe nenhuma indicação disso. Isso aí é antes da chegada de quaisquer missionários. Não existe indicação que eles tiveram informações sobre pessoas como Moisés, ou Abraão, ou Cristo, ou nada disso. Essa informação, sabe o que parece ser? Uma tradição que permaneceu entre eles do conhecimento dessas pessoas lá de trás, desde a descendência de Noé. Muito curioso isso. Quero ler aos irmãos algumas outras coisas. Antes da chegada dos missionários, um homem da tribo, de uma das tribos, disse que teve uma espécie de um sonho. Ele disse que homens brancos viriam até eles, um irmão branco, um homem, e que ele traria um livro parecido com aquele que seus antepassados perderam há muito tempo, e que esse livro falaria sobre o Deus Supremo, porque o autor desse livro era de fato o Deus Supremo, e quando ele viesse, eles então receberiam libertação dos seus cativos. E isso, olha, existem 10 povos dessa região do mundo, povos de etnias diferentes, que mantiveram essa tradição, esse conhecimento aceso, de que eles, na verdade, se perderam o contato do Deus verdadeiro, passaram a adorar espíritos, mas que o Deus verdadeiro um dia levaria a verdade de volta para eles conhecerem isso, e viria através de um livro. Coisa muito interessante. Deixa eu ler mais um pouco. Um desses povos, os povos chamados das aldeias Karen, existem mais de 1000 aldeias Karen nessa região de Mianmar. Eles tinham então ali pessoas que constantemente falavam com eles: olha, não se envolva com o hinduísmo, não se envolva com o budismo, isso é prática dos demônios. Um dia nós vamos descobrir de novo o nosso Deus verdadeiro, o Criador, e vamos voltar para Ele. Pessoas guardando aquilo ali, esperando por isso. E eles compunham hinos. Deixe-me ler para vocês alguns dos hinos. Escuta a letra desse povo. Isso é antes dos missionários cristãos chegarem. Os hinos que eles cantavam, e assim eles lembravam essas coisas, relatavam esses casos de geração em geração, porque cantavam isso, preservavam esse conhecimento, porque a letra da música fica aquela. Eles falam assim, o nome que eles dão aqui para o Deus verdadeiro é Ivá. Ivá é eterno, sua vida é infinita, uma eternidade e ele não morre, 2 eternidades e ele não morre, ele é perfeito em seus atributos meritórios, eternidades seguem as eternidades e ele não morre. Quem criou o mundo no princípio? Ivá criou o mundo no princípio, Ivá fez tudo, Ivá é inescrutável. Outro hino diz assim: Ivá é o onipotente, nele cremos. Ivá criou há muito tempo os homens, ele tem perfeito conhecimento de todas as coisas. Ivá criou os homens no princípio, ele tudo sabe até o presente. Ó filhos e netos, a terra é o lugar onde pisam os pés de Ivá, o céu é o lugar onde se assenta. Ele tudo vê e somos manifestos a ele. Outro hino diz assim: na origem, Ivá formou o mundo, ele criou o alimento e a água, ele criou o fruto da tentação,
deu ordens detalhadas. O ser mau enganou duas pessoas. Ele fez com que comessem do fruto da árvore da tentação. Eles não obedeceram, não creram em Ivá. Ao comerem do fruto da tentação, tornaram-se sujeitos à doença, ao envelhecimento e à morte. São as letras dos seus hinos que eles dizem que receberam lá de não se sabe quantas gerações atrás, até na pré-história. Bem, escuta algumas outras informações aqui. Conforme um velho que foi entrevistado no século XIX descreveu, ele disse o seguinte: quando Ivá fez o primeiro casal, ele os colocou no jardim, dizendo: criei para vocês no jardim várias espécies de árvores, as quais produzem 7 tipos de frutos. Entre as árvores, uma não produz um fruto bom para comer. Se comerem, ficarão velhos, adoecerão e morrerão. Comam e bebam com cuidado. Uma vez em cada 7 dias virei visitá-los. Depois de algum tempo, o ser mau aproximou-se do homem e da mulher e lhes disse: por que estão aqui? Responderam eles: nosso pai nos colocou neste lugar. O que vocês comem aqui? Perguntou o ser mau. Nosso senhor Ivá criou alimento para nós, alimento abundante. Mostrem-me o que comem, disse o ser mau. Eles mostraram, dizendo: este é adstringente, este doce, este ácido, este amargo, este saboroso, este queima, mas quanto a esta outra árvore, não sabemos se é doce ou amarga. Nosso pai, o senhor Ivá, nos disse: não comam do fruto desta árvore, se comerem morrerão. O ser mau replicou: não é verdade, ó meus filhos, o coração de seu pai Ivá não está com vocês. Este é o fruto mais rico e mais doce. Se comerem, vão possuir grandes poderes milagrosos, poderão subir ao céu. Eu amo vocês e digo-vos a verdade, sem ocultar nada. Se não crerem em mim, não comam do fruto. Se cada um comer o fruto como prova, ficarão então conhecendo tudo. Aí ele vai adiante, vai narrando o que aconteceu, como eles desobedeceram, como eles se tornaram mortais com isso, como foi a mulher que tomou o primeiro, comeu, depois insistiu com o marido, ele também comeu, voltaram então e Deus ficou contra eles. Eles voltaram-se então para o ser mau, e o ser mau lhes disse: agora que vocês me obedeceram, vocês vão ter que me obedecer para sempre. Capturei vocês. E zombou deles. Bem, mas eles de qualquer forma, com tudo isso, mantinham essas histórias vivas. Eu te pergunto, de onde vieram essas histórias? Sabe de onde vieram essas histórias? Essas histórias vieram do fato que essas pessoas sabiam disso quando estavam logo depois do dilúvio, os descendentes de Noé. Era só manter isso vivo. Você sabia que em todos os continentes do mundo, povos nativos têm tradições do dilúvio? E sabem disso? Sabem que houve um dilúvio universal? Então as histórias às vezes perdem alguns detalhes, mas as pessoas guardam esse tipo de relato. É muito interessante isso. Deixa eu me ler a letra de mais um hino. Um de seus hinos fala ainda o seguinte: filhos e netos, não adorem ídolos nem sacerdotes. Se os adorarem, nada lucrarão, apenas aumentarão extraordinariamente os seus pecados. Honrar os pais é uma obrigação sagrada. Ó filhos e netos, respeitem e reverenciem seu pai e sua mãe, pois quando vocês eram pequenos, eles não permitiam que nenhum mosquito sequer vos mordesse. Pecar contra os pais é um crime hediondo. Outra letra de hino diz assim: ó filhos e netos, amem o Criador e não mencionem seu nome com leviandade. Se pronunciarem o seu nome levianamente, ele se afastará de vez de nós. Ó filhos e netos, não se agradem de disputar e contender, mas amem uns aos outros. E vá dos céus, olha para nós. Se nós não nos amarmos, é como se não amássemos a Ele.
Outro hino: ó filhos e netos, se nos arrependermos de nossos pecados e deixarmos fazer o mal, controlando nossa ira e orando ao Criador, Ele terá misericórdia de nós novamente. Se Ivá não tiver misericórdia de nós, nada mais adiantará. Só existe um que salva. Interessante, não é? De onde que essas pessoas pegaram isso? Sabe, eu vou narrar agora alguns fatos históricos que aconteceram com esses povos. O primeiro homem branco que chegou a ter contato com esses povos foi um oficial do governo inglês, que chegou nessa região do mundo chamada Birmânia na época, em 1830. Foi a primeira vez que eles tiveram contato com um homem branco. Alguns ali desses grupos viram esse homem e ele relatou, voltando para a Inglaterra, que ele teve que constantemente dizer para essas pessoas: não sou eu não, não sou eu não. Porque eles falam: você que é o homem branco que vai trazer o livro, vai falar para a gente do nosso Criador. E esse homem estava lá em serviço do governo, não queria nada com isso, não era nenhum missionário, dispensou todo mundo. Mas ele relatou em seus relatos oficiais de seus feitos a serviço do governo, que ele foi constantemente abordado com isso. Isso é muito interessante. Em 1818, um missionário americano, batista, chamado Adoniram Judson, chegou na cidade de Rangoon para começar um trabalho missionário. Isso nessa mesma época. O Judson teve bem pouca aceitação entre os budistas, tentou evangelizar os budistas, não estava indo para frente, ele se sentiu um completo fracasso. Depois de 7 anos de pregação, primeiro ele aprendeu a língua, depois começou a pregar. 7 anos pregando, ele conseguiu um convertido. E ele não estava se sentindo nada como uma pessoa que estava fazendo um trabalho missionário. Então, como ele estava bastante desanimado, ele resolveu se dedicar a fazer a tradução da Bíblia para que outros pudessem construir em cima disso, já tendo uma Bíblia à sua disposição. E ele dedicou-se a traduzir a Bíblia para a língua local. Mas uma coisa muito interessante aconteceu. Um homem chamado Kotabil, dessas tribos remotas que ainda eram analfabetas no meio da selva, que mantinham essas tradições, que cantavam esses hinos. E veja que existe ali uma população, uma região de pessoas que nessa época mediu cerca de 2 milhões de pessoas nesses grupos. Um desses homens fugiu da sua tribo, porque ele era um assassino, ele já tinha matado cerca de 30 homens, eles estavam caçando a sua vida, então ele fugiu. E ele fugiu e chegou na cidade de Rangoon, onde estava o Adoniram Judson. Pediu emprego. Como não tinha como verificar se ele tinha antecedentes criminais, ele foi contratado e começou então a trabalhar ali nesse trabalho junto com os missionários que tinham ali a questão de fazer a Bíblia e publicar e colocar tudo ali, essas questões que precisavam de mão de obra. Eles pregaram o evangelho para esse indivíduo e ele ficou assim, boca aberta com as palavras que ele ouviu. Pessoas falando de Deus e do Criador. E ele lembrava que tinha essas coisas, ele tinha ouvido esses negócios, sabia que tinha essas coisas. E ele se converteu. Situação extremamente curiosa. Mais ou menos nessa época em que ele se converteu, chegou um casal de missionários também para ajudar o trabalho de Judson. No caso, chamavam-se George e Sarah Boardman. Chegaram a Rangoon, cidade de Rangoon, e eles então passaram a ajudar a pregar naquele local, aprender alguma coisa da língua, e logo se dispuseram a ir para uma outra cidade chamada de Tavoy, que era mais perto dessa região, onde havia todos essas tribos que mantinham essa ideia e não haviam se misturado nem com o budismo, nem com o hinduísmo, porque falavam que isso aí é coisa da oração aos demônios. Esse indivíduo convertido, que era dessa região, pediu para ir junto. Ele falou: eu sou dessa região, deixa-me ir também. Então ele foi. Ele partiu com eles. E foi ali, e assim que eles chegaram, eles se estabeleceram na cidade de Tavoy. Mas ele, ao invés de ficar só parado ali, passou a ir de aldeia em aldeia naquela região, anunciando e pregando para as pessoas. Ele falou o seguinte: o irmão branco
que esperávamos chegou. E ele está falando sobre o Deus verdadeiro. Pessoas começaram a ir em grande número, e os Boardmans se viram tão assediados por convite a ir para as aldeias, que eles quase não estavam tendo tempo de fazer mais nada, só indo visitar essas aldeias, que esse homem, esse cara puxava a gente que queria conhecê-los. Então começaram a pregar, e o trabalho missionário começou a ter um sucesso extraordinário. Richardson conta no seu livro, quando o Sr. Boardman teve a oportunidade de visitar os caras em suas próprias aldeias, eles o receberam com alegria e respeito, saudando-o como aquele que lhes mostraria um caminho mais excelente, segundo criam. A partir de então, encontramos constantemente em seus diários registros tais como: um bom número de Karens, o nome daquele povo daquela região, está agora conosco, e Kotaibiu passa as noites e os dias lendo e explicando-lhes as palavras da vida. Parece que a hora de favorecer esse povo chegou. Aleluia. Em 1858, dezenas de milhares de pessoas foram convertidas nessas regiões. Eles passaram a batizar milhares de pessoas nas regiões por ano, dessas minorias étnicas que estavam ali descobrindo que a mensagem do Deus Criador chegou. Pensavam, é aquilo que nós perdemos lá de trás. 90 anos depois do início desse trabalho, havia 250 mil membros desse um povo acrescentados à Igreja de Cristo, de outro povo, de outra etnia, que mantinha ainda o mesmo conhecimento. Em outro grupo, havia também ainda mais pessoas, havia comunidades onde 70% das pessoas haviam se convertido ao cristianismo até a década de 1890, coisa muito impressionante dessa região do mundo. Outro caso que é típico do que aconteceu ali, um outro missionário americano chamado William Marcus Young foi levar o evangelho para a região da extremidade oriental da Birmânia, e foi natural que ele chamou uma pessoa dessas para ir com ele para ser o seu intérprete. Ele chegou numa cidade que era de maioria budista, povo Shan, e os Shans não estavam dando a mínima para o que ele estava pregando, mas ele estava pregando em público uma vez, tipo praça pública, e ele estava leu os 10 mandamentos de Moisés em voz alta. Em seguida, ele levantou a Bíblia no ar, o sol batendo nas páginas brancas da Bíblia, ele começou a pregar que essas são as leis do Deus verdadeiro. Ele se espantou quando chegaram alguns homens vestidos de roupa diferente em sua direção. Eles o rodearam e disseram para ele, olhando o seu rosto branco, olhando o seu livro branco, e disseram o seguinte: você precisa vir conosco. Nós, como um povo, estivemos esperando por você há séculos. Temos até mesmo casas de reunião já construídas em nossas aldeias, preparadas para a sua chegada. Já tinha igreja, só não tinha Bíblia, não tinha pregador. Esse missionário Marcos, em 1904, foi para esse local. No primeiro ano, ele batizou 2.800 convertidos. A partir dessa data até a sua morte, ele viu pelo menos 2.000 anualmente entrarem para a igreja. Um ano que foi o número de maior número de conversões, 4.500 pessoas. Sabe por quê? Que essas pessoas entenderam uma coisa: nossos ancestrais conheciam o Deus verdadeiro, nós perdemos o conhecimento do Deus verdadeiro. Irmãos, que nossos compatriotas descobrissem isso. Lá atrás havia um conhecimento do Deus verdadeiro, de Cristo, da Bíblia, homens cristãos bíblicos como Nicolau. Quem dera nós também resgatássemos o conhecimento que temos fugido dele em servir o diabo e voltássemos ao Deus verdadeiro. Que Deus opere isso entre nós, em nossa cultura e em nossa geração. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, pedindo a Deus que
Deus salve o grande número de pessoas que estão comemorando o Natal, mas que não conhecem Jesus. O grande número de pessoas que estão falando de Papai Noel, mas que não conhecem o Deus que Nicolau serviu. O grande número de pessoas que até cantam músicas sobre Jesus o Salvador, mas que desconhecem a verdade do Cristo que veio a este mundo e realmente morreu na cruz para a nossa salvação. Vamos orar para que essas pessoas encontrem o verdadeiro sentido do Natal.